tarde, caros participantes deste seleto grupo. Vou fazer agora aqui a segunda parte da live sobre falar em línguas. E dessa vez abordando diretamente aquelas pessoas que hoje em dia dizem falar em línguas, né? Principalmente no caso dos evangélicos, né? Que se você for ver bem mesmo, eles não fazem nada do próprio evangelho. Eles fazem coisa das próprias cabeças, né? Dos seus próprios modos de entendimento. Vou também deixar o link aqui da primeira parte deste assunto, mostrando o que são as palavras, o que é de verdade a nossa capacidade de comunicação, tanto verbal. Ainda vou fazer uma live sobre porque a escrita, mas eu vou deixar o link aqui para que vocês saibam o porquê, para ter uma base disso que eu vou falar agora aqui. Essas pessoas que dizem falar em línguas estrangeiras, elas se dizem de posse de um espírito, o Espírito Santo, né, que eles costumam chamar o Espírito Santo. Então eles falam numa língua que ninguém está entendendo, né? Naqueles cultos barulhentos deles, eles costumam falar em línguas que ninguém entende, e nem eles próprios entendem. Se você perguntar para ele o que você estava falando, ele falou, não, é o Espírito que falou, eu não entendo. Isso é baseado na Bíblia? Basta você levar em conta que na Bíblia não existe um único exemplo de que um espírito tenha se comunicado com uma pessoa, sendo que ela não pudesse entender o que o espírito estava falando. Não existe nenhum único exemplo. Então por que eles fazem isso agora? É baseado na Bíblia? Não é baseado na Bíblia, porque se fosse, teria exemplos disso, né? Teria exemplos de espíritos falando em línguas que as pessoas ficam boiando e não entendem nada. E isso contraria o porquê que serve a comunicação verbal, né? A comunicação verbal, conforme nós vimos na primeira parte, ela foi feita, né? Deus nos colocou essa capacidade em nós para que nós pudéssemos ser entendidos e as pessoas elas pudessem entender o que nós estamos falando. E eu expandi mais o assunto lá, falei até das línguas diferentes, né? As línguas estrangeiras que nós não entendemos, o porquê que nós não entendemos. Coloquei tudo lá, vou deixar o link aqui. Se você quiser ler o texto, que hoje em dia é muito difícil, as pessoas não leem mais, seria bom que você lesse. Veja bem, se você se depara com uma pessoa falando aquelas línguas, não é o espírito que está falando, eu não entendo nada e nem você. Para quê? Isso daí não seria como uma pessoa estrangeira falando com você na língua dela? E o que ela está falando? Para que serve aquelas palavras? Ela não serve para nada, você não vai entender. E se não serve para nada, seria melhor ficar quieto, né? Do que ficar falando besteira, do que ficar fazendo uma demonstração inútil de poder, sendo que não vai enganar durante muito tempo, né? Porque as pessoas que escutam outras falarem em línguas, logo vão raciocinar, por que ela está falando em língua? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou entendendo com isso, né? Mas isso, eu vou deixar mais explicação aqui, sabe? Não é só isso que está envolvido. No texto desta live que eu vou editar, vou colocar aqui, vai ter explicações e exemplos maiores, né? Por exemplo, quando um gato mia ao seu lado, o que ele está falando? Você está entendendo o que ele está querendo? Não, você não está entendendo o que ele está querendo. Quando um cachorro late, você está entendendo o que ele está falando? Não. Quando uma vaca berra ela muge, né? Lá no pátio, você está entendendo o que ela está querendo? Não. Você não está entendendo nada. Da mesma forma, essas pessoas que dizem falar em línguas,
estão fazendo, sabe? Elas estão produzindo sons iguais a animais, né? Sons ininteligíveis, são fora do padrão do raciocínio humano, certo? E quanto aos padres, aqueles que persistem em dizer que o latim é a língua que tem que ser falada em cultos, até há bem pouco tempo atrás eles era só latim. E ainda usa latim ainda, eles usam o latim. Por que o latim? O latim é a língua da Bíblia, conforme ele diz? Não, não é a língua da Bíblia. A Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi traduzida para o latim, mas não só para o latim, como para todas as outras línguas. E hoje em dia a Bíblia é traduzida não apenas para o latim, né, para uma língua morta, mas também para milhares de outras línguas. Então, para o quê? Qual é o objetivo dessas traduções? É para ser entendido, né? Você quer ler a sua Bíblia, no seu caso aí, que é de língua portuguesa, você quer ler a Bíblia em português, para que você possa entender. Do que adianta você ter uma Bíblia em latim, sendo que você não vai entender o latim? Ou então em outra língua. Para quê? Na verdade, a Igreja Católica, ela não tem nada a ver com Cristo, com Deus ou com os cristãos verdadeiros. E isso, conforme eu vou deixar explicado aqui mais detalhadamente, foi uma tentativa de fossilizar a Bíblia, né? Se a Bíblia não fosse traduzida para todas as outras línguas que existem hoje, como é que Deus iria se comunicar com a gente? Ele se comunica com a gente através das palavras da Bíblia. Aí seria igual aqueles evangélicos que falam e você não entende nada. Você pega uma Bíblia escrita em cuneiforme, ou então escrita lá em hebraico ou aramaico, você não vai saber nada daquilo ali. Isso é semelhante àquelas palavras que esses evangélicos costumam falar e você não entender nada. Ou seja, os padres não ficam atrás destas pessoas que falam em línguas ininteligíveis. Eles também estão fora do padrão do raciocínio humano por persistir em dizer que tem que falar em latim, né? Tem que rezar em latim. É outro absurdo, né, também, aqueles mantras repetitivos, né? Como se Deus precisasse ouvir 10 vezes a mesma coisa e que não é o que você está querendo dizer a ele, mas para ele poder entender o que você quer dizer, né? É um absurdo, né? Chega a ser um absurdo tão grande quanto falar em línguas, né? Mas pense bem, se você se deparar com uma pessoa que está falando em línguas, ou com algum padre que esteja falando em latim com você, saiba que ele está apenas querendo aparecer, ou então ele está querendo fazer uma demonstração de que ele é diferente de você, de que é uma coisa misteriosa. Mas Deus não é misterioso, ele é revelador de si mesmo, ele revela os seus segredos às pessoas. O próprio livro de Apocalipse significa boas novas, eu tenho boas novas para você. É revelação, né? Então ele se revela, ele não se esconde, né? Ele não é misterioso, certo? Então, esta foi a segunda parte da live sobre falando em línguas. Logicamente que eu vou deixar uma explicação mais extensa aqui, para que, se alguém puder ler, se uma pessoa apenas ler, para mim já é o suficiente. Eu terei passado a mensagem que eu quero passar, tá bom? Então, até hoje à noite, a explicação por escrito desta live vai estar aqui de uma forma expandida, tá? Boa tarde para vocês e não se esqueça de levar o guarda-chuva. Agora é 14h05, né, da tarde, e não esqueça de levar o guarda-chuva se você for sair, porque está previsto chuva aí a partir de agora até a noite, tá? Então tá bom. Até mais.